E o Marcos estava com seus amigos numa lanchonete quando viu no noticiário que, no momento em que um homem estava perseguindo uma criança pequena, apareceu um sujeito lá no meio do machão que percebeu a intenção dele e disse que se ele não se afastasse, ele iria sofrer as consequências. Só que aquele homem não recuou. Depois de um tempo, ele continuou seguindo aquela menina, chegou perto dela, puxando o braço dela. Só que aquele rapaz das chamas apareceu e acabou queimando o braço daquele homem com queimaduras leves e disse para ele ir embora. Se ele mexesse com qualquer outra criança, ele não iria deixá-lo ir. E aquele homem saiu correndo. E notícias depois indicam que ele foi para um hospital e depois foi preso por assédio. O Marcos saiu com todo mundo e o governo chamou lá ele para ele ter uma conversa. Daí todo mundo chegou lá na sede do governo, dos super soldados, e viram aquele rapaz lá da chama e estavam interrogando ele sobre quem ele era. Só que aí o que eles ficaram bem confusos foi que ele disse que era um super soldado. E daí, no momento, chegou lá o Robert e o Marcos também ficou confuso com relação a isso. E perguntaram se o Robert sabia alguma coisa sobre o fato dele se chamar um super soldado, sendo que foi esse o nome que o Robert deu para os soldados super empoderados na Terra. E o Robert disse que isso daí é um nome que é dado para pessoas que têm superpoderes que são treinadas por um homem chamado General, que é um homem também do planeta dele, que foi tirado de lá por uma anomalia, que ele treina superpoderosos para ser um exército de pessoas que ficam protegendo o multiverso. E perguntaram para aquele rapaz qual era o nome dele, que até o momento ele não quis dizer, e por que foi que ele fez aquilo com aquele homem, feriu ele, e ele contou que o nome dele era Nathanael, que se chamava As Chamas da Ira, o protetor das crianças, e ele disse que ele fez aquilo porque é o dever dele, proteger todo e qualquer tipo de criança, de qualquer pessoa ruim que queira fazer mal a ela, qualquer tipo de mal. E ele contou que ele recebeu um chamado de socorro de inúmeras crianças de um planeta, porque é um dos poderes dele, poder saber quando uma criança está em perigo. E quando ele chegou nesse planeta, através da ajuda dos amigos dele, já era tarde, já não havia mais ninguém lá vivo. E no momento ele acabou vendo uma anomalia enorme que acabou puxando ele e os amigos dele para esse planeta. E agora ele está aqui e não consegue sair dele. E a pessoa ficaram analisando tudo que ele falou. E algumas pessoas curiosas, depois que acabaram o interrogatório, perguntaram sobre como foi que ele se tornou assim, essa pessoa, o protetor das crianças. E ele contou, o Marcos também estava lá ouvindo, que ele era de um planeta onde era uma tradição muito antiga de homens mais velhos casarem com meninas muito mais novas. E que eles diziam que tendo uma mulher bem mais nova, eles podiam ter alguém que poderia controlar, ser submissa a eles, e que poderia ser submissa em qualquer tipo de ordem que elas não recusariam, não teriam força para resistir. E ele crescendo vendo tudo isso, ele sempre ficou indignado porque via relato de meninas que sofriam muito na mão desses homens e que não tinham voz. E também algumas acabavam morrendo quando ficavam grávidas porque não aguentavam dar luz a filhos. E um dia ele estava tão indignado porque queria que ele fizesse o mesmo, sendo que ele ainda era bem novo e casasse com uma menina que ainda não tinha idade de para se envolver. Ele percebeu que ela não iria suportar se relacionar assim tão cedo. E no momento ele fugiu, só que ficaram perseguindo ele sempre. Sempre traziam ele de volta e disseram que se ele não fizesse isso, ele iria trazer vergonha para a família dele, toda a sociedade. E ele disse que aquilo tudo era muito injusto, que elas não tinham capacidade de formar ainda uma família, só que não ligavam e obrigaram ele a fazer isso. Só que um dia antes de tudo isso acontecer, ele estava com tanta raiva assim, com todas essas situações, tudo aquilo que ele já viu, e no momento acabou aparecendo um homem lá e disse que percebeu a grande raiva que ele tinha e disse que poderia dar um jeito para acabar com tudo isso. E eu, como queria acabar com tudo aquilo, ele perguntou como poderia fazer isso. E aquele homem disse que ele poderia dar poderes, qualquer tipo de poder ou capacidade fora do comum para ele poder acabar com toda essa coisa de querer casar criança com homens mais velhos. E ele disse que ele aceitaria fazer isso, mas ele queria ver uma prova. E daí ele disse para ele pensar qualquer tipo de coisa que ele desejaria conseguir fazer. E disse que só encostando a mão dele na cabeça minha, ele conseguiria me dar essa capacidade. Então eu pensei em toda a raiva que eu sentia de tudo isso, toda a frustração que eu sentia ao ver que
ele não podia fazer nada. E daí pensei na raiva queimante em mim, então eu resolvi ter a capacidade de queimar de raiva e poder queimar qualquer coisa que fosse referente a essa tradição horrível de querer obrigar crianças pequenas que não entendiam nada a se casarem tão novos. Então, a partir de então, eu comecei a ter chamas emanando do meu corpo sempre que eu fico com raiva e eu acabo usando ela para ameaçar quem queira fazer mal a qualquer tipo de criança, além da capacidade de saber quando uma criança está em perigo e poder me teletransportar através do fogo para chegar lá, além de poder ficar invisível no meio das chamas e poder observar também através dela. E com isso, eu comecei a proteger o meu planeta. Eu ia de um canto ao outro, aonde tinha homens querendo fazer mal às crianças. Eu os ameaçava dizendo que iria acabar com tudo que eles tinham se eles insistissem nisso. Muitos estavam com medo, mas ainda tentaram resistir, só que com as minhas chamas tão quentes, eles não conseguiam fazer nada contra mim. Então eu comecei a acabar com tudo isso. Qualquer um que tentava acabar com qualquer criança, eu os impedia. Então isso foi ficando cada vez mais forte, minha raiva foi só crescendo quando eu via cada vez mais pessoas se revoltando contra isso. E eu acabei queimando tudinho nas áreas onde eles apoiavam isso, todas as leis e tradições que eles fizeram com relação a isso. E disse que haveria uma nova lei, que se alguém quisesse casar, que fosse com alguém que tivesse capacidade para isso, e não com uma criança que morre quando vai dar luz a outra criança. E ele disse que qualquer um que tentasse fazer contrário disso, ele não teria pena, e as pessoas não conseguiram resistir a isso, e acabaram aceitando. E com o tempo isso começou a ser implementado em todo o mundo dele, e ele viu que as crianças começaram a ficar mais felizes, elas já não tinham mais medo de adultos, e ficavam andando de cabeça mais erguida, e começava até a brincar mais, e me sentiu realizado por tudo isso. Só que aí teve um dia que um homem acabou chegando próximo de mim, e disse que com a minha capacidade, eu poderia fazer muito mais do que só ajudar um mundo meu, e esse homem era o general. E a partir de então ele me treinou para ser alguém com capacidades incríveis de luta, além de poder usar meus poderes para fazer muito mais do que só isso no meu planeta. E a partir de então, viajo pelo multiverso protegendo as crianças de qualquer tipo de coisa ruim. E depois que ele acabou essa história dele, ele perguntou se foi por isso que ele acabou queimando o braço daquele homem. E ele disse que sim, que é o instinto dele, proteger qualquer criança indefesa. Só que aí explicaram para ele que esse planeta não precisa ficar assim tão extremo, que tem os super soldados daqui que podem cuidar disso. E ele perguntou por que foi que não fizeram nada naquele momento. Daí disseram que um super soldado já ia ir para lá, pelo que souberam, só que aí ele apareceu e ficaram só observando a situação, por ordem do Guilherme, o observador. E depois que falaram isso, ele disse que também havia um observador junto com ele nesse exército. E ele perguntou que planeta era esse, que ele tentou se teletransportar daqui, só que não conseguiu. Daí explicaram que esse era o planeta Terra, que ficava em um universo onde só existia vida nesse planeta, e que ele não conseguia sair porque parece que as dimensões eram bem mais separadas do que os outros universos conceituais. E depois de explicar melhor para ele, ele entendeu o porquê que ele não conseguiu sair. Ele disse que já queria ir embora porque ele tinha que voltar para o exército. Só que aí ele lembrou que os amigos dele poderiam logo acabar chegando e disse que se ele pudesse ficar por aqui por enquanto, ele iria esperá-los até todos chegarem para eles poderem ir embora junto. E o presidente, depois de ouvir melhor os relatos dele sobre quem ele era e por que ele estava lá, resolveram deixar ele aí, só que com a condição de que ele não ferisse mais ninguém com as chamas dele, e que ele procurasse pelo menos descansar um pouco antes de voltar para seu exército. E ele concordou, e o Marcos começou a falar um pouco mais da Terra para ele, mostrando o mundo, e contando que ele também era um herói, que era um colossal, mas que era conhecido como o Denunciador. E ele até que se deu também com o Filho do Fogo, o André, e eles ficaram um bom tempo se enturmando.